Bom dia, graça e paz. Cumprimentamos os irmãos e irmãs da Igreja de Cristo Boas Novas, aqui da cidade de Anápolis, como também cumprimentamos cada irmão, cada irmã que nos acompanham, mesmo distante da nossa realidade aqui da Igreja de Cristo Boas Novas de Anápolis, mas são vários irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que nós cumprimentamos com nossa saudosa graça e paz e também com nosso abraço a cada irmão, a cada irmã. Vivemos um momento complicado, o mundo passa por uma crise, particularmente uma crise que nós não vimos, há muito nós não percebemos como tudo isso chegou perto de nós, mas infelizmente chegou. São várias pessoas que estão morrendo por causa desse vírus. Nós estamos sendo limitados a viver em lugares mais fechados, com as nossas famílias, reclusos, para não sermos contaminados com esse vírus que provoca e tem vários sintomas. Nós abraçamos toda a população do mundo e somos solidários aos nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo afora, que sofrem, que passam por essa situação, que estão diretamente sofrendo por causa do vírus e que estão passando por uma situação complicada, com mortes, ou com pessoas que estão vivendo em solidão, isolados, nos hospitais, em casas. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. O importante no meio de tudo isso é que nós não podemos perder a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé. Nós não podemos perder neste momento que mais precisamos da fé em Deus. Nós não podemos perder isso. Nós temos que compartilhar a respeito dessa fé, falar dessa fé e exercer essa fé no nosso dia a dia para manifestar, para que Deus se manifeste em nós, através de nós e alcançar o mundo todo, as pessoas que estão precisando desse atendimento, ou precisando dessa atenção, desse carinho, desse cuidado especial. Nós precisamos estar em oração para que Deus manifeste da sua vontade. Nós temos os nossos atos de piedade. São atos de piedade, tudo aquilo que eu e você fazemos na direção de Deus. Tudo que nós colocamos na verticalidade da nossa fé, nós chamamos de atos de piedade. A nossa vida de oração, a nossa vida de meditação, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida de buscar a presença de Deus, de nos prostrarmos na presença dEle, isso tudo é ato de piedade. Quando nós nos estabelecemos com Deus, ou mantemos com Deus a nossa comunhão com Ele. Isso acontece em tudo aquilo que nós fazemos na sua direção. Quando nós saímos de nós mesmos e vamos na direção de Deus, nós chamamos isso de atos de piedade. Isso é imprescindível neste momento, principalmente porque estamos mais quietos em nossas casas, ou nos nossos lugares de trabalho, isolados, mas a verdade é que nós temos um tempo para nós mantermos ou reforçarmos os nossos atos de piedade, para que nossa vida de comunhão com Deus possa melhorar. E isso faz com que eu me aproxime mais de Deus, e Deus se aproxime mais de mim, e isso faz parte desse processo que nós chamamos de comunhão. No nosso dia a dia, muitas vezes corridos, nós corremos de um lado para outro, fazemos tantas coisas, e nós às vezes falamos, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso de estar na presença de Deus, e às vezes a gente nunca encontra tempo para isso, às vezes a gente nunca consegue um tempo disponível para isso. A nossa justificativa é muitas vezes a falta de tempo. Hoje, nesses momentos de crise, de dificuldades, talvez o que mais nós temos é o tempo, é o que fazer com esse tempo. Qual é a melhor maneira de utilizar esse tempo? Uma delas, sem dúvida nenhuma, é nos unirmos em comunhão com Deus. É estarmos na mesma sintonia, na mesma direção,
compartilhar com Deus das nossas dificuldades, falar com Ele das nossas necessidades, colocar as nossas aflições, estabelecer com Ele essa comunhão, para nós podermos ouvir mais a presença de Deus, nos aquietarmos mais e ouvirmos mais a presença de Deus. O que fazer nos momentos como este, qual é a direção que Ele nos dá, qual é a orientação que Ele nos dá, quais são os conselhos que Deus vai nos dar nesse momento que estamos enfrentando em todo mundo. Orarmos também na direção do outro, que nós chamamos de obras de misericórdia. Então nós temos os atos de piedade e nós temos as obras de misericórdia. O que são as obras de misericórdia? São aquelas que eu faço na direção do outro, que eu faço na direção de você e você na minha direção. É tudo o que você faz para abençoar a vida do outro. Quando você intercede pelo outro, quando você se preocupa com o outro, quando você compreende o outro, quando você estende a mão ao outro, quando você se interessa pela vida do outro, pela necessidade do outro, por aquilo que ele está precisando. Isso são obras de misericórdia. Nós podemos exercer isso orando uns pelos outros, orando pela paz no mundo, orando pela cura das pessoas que estão enfrentando situações complicadas em várias situações. E nós precisamos nos colocarmos em direção a esses irmãos e irmãs que precisam de nós. Pessoas que estão desempregadas, os empresários que estão aflitos em suas empresas, o que fazer, como fazer, empresas fechadas, há uma série de situações que nós precisamos de uma orientação de Deus. O Deus que eu e você cremos é um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que se expressa de várias maneiras a nós, que tem conversado conosco, se mostrado a nós de maneira muito especial, e eu tenho certeza que Ele vai nos orientar, que Ele vai nos ajudar a sair de tudo isso e achar o caminho certo. Quando Ele chegou lá no Egito, através de Moisés, Ele pediu para que Moisés pegasse o povo e saísse na direção de Canaã. As pessoas não tinham noção onde seria essa Canaã, não tinham noção como seria isso, a logística de tudo isso, os medos, as preocupações, as ansiedades, crianças, idosos, situações complicadas, e o que eles tinham na frente era um deserto, cheio de calor, de sol terrível, e sem uma logística para poder alimentar esse povo, dar água a esse povo. A direção de Deus era para sair do Egito, era para ir embora, e eles foram, e lá no deserto muitas coisas aconteceram. No deserto veio o maná, no deserto veio a direção de Deus, Deus caminhava com o povo, mostrava a eles à noite, através de uma coluna de fogo, qual é a direção. Essa coluna de fogo servia para aquecê-los durante o frio, porque no deserto era frio. Durante o dia, o povo era guiado por uma nuvem, ou seja, Deus estava presente com eles. Quando eles tiveram fome, tinha cordonizes, apareceu o maná, quando eles tinham sede, apareceu água. Ou seja, Deus que nós servimos é um Deus de provisão, de providência, não é um Deus que nos abandona, que se esquece de nós. O Deus que você e eu cremos, que nós buscamos, que nós pregamos, que nós mantemos essa comunhão, é esse Deus que está nos tirando e certamente vai nos tirar desse Egito que estamos enfrentando, dessa situação de escravidão, dessa situação de temor, de medo, de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, de luto, de perdas. Nós precisamos sair disso e temos que passar pelo deserto, nós temos que enfrentar isso. E nós temos que não enfrentar do nosso jeito, não é enfrentar da nossa maneira, não é enfrentar do nosso modo. É do modo que Deus quer, da maneira como Ele quer que nós saiamos de tudo isso. Por isso eu peço a você que mantenha a sua calma, que mantenha a sua comunhão, que mantenha a sua esperança, que mantenha a sua fé, e que você mantenha a sua comunhão com Deus através dos atos de piedade e através das obras de misericórdia.
Ore uns pelos outros, ore por mim. Eu estou orando por você, estou orando pela sua família, orando pela sua casa, orando pela cidade, orando pelo país, pelo estado, orando pelo mundo todo, pedindo a Deus que intervenha e que faça diferença em nossas vidas. Portanto, a Igreja de Cristo Boas Novas aqui de Anápolis, no estado de Goiás, ela se une, ela busca unidade, ela busca comunhão, ela busca fazer missão desta maneira. Ela participa na salvação das pessoas, ela participa com Deus de tudo isso. E o nosso propósito é esse, de alcançar vidas onde quer que elas estejam, em qualquer circunstância. Então, seja bem-vindo a esta escola dominical, nesta manhã de domingo. Nós queremos que você nos acompanhe dentro dessa reflexão e que você aproveite bem tudo o que estamos falando, tudo o que estamos estudando aqui durante a escola dominical. Nós temos estudado na escola bíblica dominical, aqui na Igreja de Cristo, Boas Novas, uma análise do texto de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Nós fazemos uma análise versículo por versículo, e nós chegamos num texto muito importante, que é o capítulo 1, verso 18 até o verso 32. E nós já falamos aqui que neste texto, nestes versículos, nós encontramos coisas tão profundas, tão necessárias para as nossas vidas, tão importantes para você e para mim. Uma delas é entender que Paulo, ele diz que, no verso 18, que do céu se manifesta a ira de Deus. Aí ele fala contra a impiedade, a injustiça. A impiedade dos homens, a injustiça dos homens. Nós já estudamos aqui, e você tem nos acompanhado, que a ira é uma ira chamada orgué. Essa ira é uma ira que não é contra a pessoa, não é uma ira que se manifesta contra o Lindolfo, é uma ira que se manifesta contra as atitudes do Lindolfo. Deus, ele olha para você, ele não pode não concordar com aquilo que você faz, e ele vai esclarecer isso a você, ele vai mostrar isso a você, ele quer que você entenda que ele não está aprovando. É uma ira que separa você dos seus atos. Então, ele olha para você, ele cuida de você, mas ele não quer aquilo que te contamina, aquilo que te prejudica, aquilo que te causa resultados negativos. Ele quer tirar isso de você. A ira dele é contra essas atitudes. Por que essa ira se manifesta? Porque nós estamos sempre olhando ou querendo infringir estas normas. Nós estamos sempre querendo ir contra, nos opor a Deus. E essa oposição a Deus, nós temos visto que é a essência do pecado. O que nos leva a pecar, e a essência desse pecado, é eu e você nos opondo a Deus, nos colocando contra Deus. Então eu me oponho a tudo aquilo que Ele quer. Eu me oponho à santidade, eu me oponho à comunhão, eu me oponho à obediência, eu me oponho à submissão. Então eu sou contrário a tudo isso. Quando você olha para a atitude das pessoas, e você vai vendo que elas são mais rebeldes, que elas são mais impulsivas, que elas são menos controláveis, nós agimos mais pela impetuosidade das nossas decisões, pela precipitação que nós temos dentro de nós. Tudo isso é uma oposição a Deus, nos coloca como opositores a Deus, nos coloca como inimigos de Deus. Por quê? Se eu não acolho o que Deus me orienta, se eu não busco aquilo que Deus está me dizendo, então eu estou me opondo, então eu sou contrário a Ele. Isso é a essência do pecado. O pecado tem a ver com essa postura de cada um de nós, essa postura que nós, seres humanos, temos diante da manifestação de Deus. Se tem alguém que se preocupa com você e comigo, e que quer o melhor para as nossas vidas, é Deus. Ou seja, Deus quer que você seja e viva uma vida digna, honrada, abençoada, e não o contrário. Deus não tem prazer, alegria em ver uma pessoa, um filho dele caído.
Deus não tem alegria, prazer em ver um filho dele à margem do caminho, sendo excluído, sendo marginalizado, sendo destruído, sendo escravo de vícios, dominado por sentimentos e atitudes estranhas. Deus não tem prazer nisso. Qual o prazer que Deus vai ter nisso? Nenhum. Nem nós, nem eu e você temos esse prazer. Eu não quero e não tenho alegria em ver um irmão em situação complicada, uma situação financeira difícil, uma situação conjugal complicada, uma situação de saúde. Nós temos muitas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão até mesmo morrendo. E o que nós fazemos? Nós não temos alegria nisso. Eu não tenho alegria nisso. Isso dói dentro do meu coração, isso arde dentro de mim. Então, esse mesmo sentimento que você tem em olhar para essa situação e sentir essa dor, é a mesma coisa que Deus tem. É a mesma vontade que Deus tem de ver mudar isso. E eu e você precisamos mudar isso. Eu e você precisamos ter condições de transformar essa realidade. Por isso, quando nós olhamos para a ira, nós queremos entender o que significa isso. Como é que ela surge? E ela surge contra o quê? Então, Paulo, ele vai nos dizer, no seu texto, algumas coisas muito importantes e que nós precisamos estar muito atentos a essa realidade. Quando a palavra chama de impiedade e injustiça, você vai ver no contexto do capítulo 1, de 18 a 32, você vai ver essa ideia da perversidade, da iniquidade, dessa perversão que aparece grandemente no texto e que faz com que nossa vida, nossa realidade, ela possa estar cada vez mais intensa. O que vem a ser, então, essa impiedade? Desculpe pela tosse, mas é que estou saindo aí de uma gripe, mas isso passa. Impiedade, a Bíblia fala muito disso, Paulo vai falar muito disso, e nós vamos perceber que essa realidade está bem presente na nossa vida. Bom, nós trazemos aqui que impiedade é a falta de reverência e temor a Deus. Ou seja, uma pessoa ímpia é aquela que não teme a Deus, que não tem reverência, respeito com Deus. Deus, para essas pessoas ímpias, ela é desprezível. Eu desprezo Deus. É uma atitude que me coloca contrário a tudo aquilo que se manifesta em Deus. Então, o ímpio, ele olha para a realidade de Deus e ele rejeita Deus. Ele é indiferente à presença de Deus. Nós olhamos a impiedade ou atos de impiedade, não de piedade, porque atos de piedade é tudo que me coloca na presença de Deus, e ato de impiedade é tudo aquilo que eu e você fazemos contrários a Deus, contrários a essa vontade de Deus. Eu me contrario, eu contrario a perspectiva de Deus na minha vida. Eu não acredito nele, eu não acredito na palavra dele, eu não acredito naquilo que ele se manifesta, eu não sou conduzido por ele, eu não estou interessado nele, eu não estou interessado na perspectiva dele, e eu odeio tudo que mostra para mim que Deus é Deus. Ou seja, eu tenho a minha fé de que eu e você somos criacionistas, que Deus nos criou. E a pessoa ímpia, ela rejeita isso, ela não aceita isso em hipótese alguma. Por mais que você queira colocar argumentos científicos, teológicos, a pessoa dentro do campo da impiedade, ela nega isso. Ela não se permite ser guiada por Deus, ela não se permite, de alguma maneira, admitir que Deus está operando, agindo na vida dele. É impossível para as pessoas ímpias aceitarem isso. Então, rejeitam a igreja, não aceitam a vida de comunhão como igreja, não permitem ou não se permitem andar, viver, caminhar
dentro da comunhão, orar juntos, comer juntos, partilhar juntos, estar vivendo no mundo como igreja, estendendo o seu braço e acompanhando vidas. Nós precisamos compreender essa realidade quando nós entendemos a verdade da presença da igreja no mundo. A presença da igreja para os ímpios, ela é negligenciada, ela é indiferente, eu não posso lidar com ela, nada disso é real. Aí eu começo a combater tudo aquilo que tem uma perspectiva de Deus, que tem uma realidade de Deus. Isso é impiedade. O outro conceito que nós trazemos é a ideia da perversão. O que é a perversão? A perversão é a ação de perverter, de contrariar as leis da natureza e da própria vida. É a ação que faz com que o bem se torne mal. É tão interessante isso, que quando você olha para a ideia da perversão, eu sou capaz de mudar o sentido das coisas. Aquilo que é bom se torna mal. Por exemplo, a perversão que a humanidade vive, essa estrutura perversa, é tão interessante que o honesto é tido como errado. Ou seja, ser honesto no mundo pós-moderno é errado. Isso é perversão. Perverter é eu mudar o sentido real das coisas. É mudar essa realidade das coisas. É não entender o propósito como isso ocorre. Então, se você hoje entende, como a humanidade tem entendido, que ser corrupto se dar bem, vai se dar bem na vida é ser corrupto, se dar bem na vida é maltratar o outro, é passar por cima do outro, é destruir o outro, é anular o outro, é invejar o outro, é ter ciúmes do outro. Isso é uma ideia pervertida. A perversão está quando isso entra em mim, interfere em mim e muda o sentido, muda, contraria a lei natural das coisas. E eu posso mudar a lei natural da sexualidade humana, eu posso mudar a lei natural da moral humana, eu posso mudar a lei natural da ética humana, eu posso mudar a lei natural da família, eu posso mudar pela perversão tudo e transformar aquilo que é bom em ruim, transformar aquilo que é correto em errado, é transformar aquilo que é certo em duvidoso, é conseguir manipular estas questões e fazer com que as coisas aconteçam. Por exemplo, uma pessoa mentirosa, quando ela encara a mentira o tempo todo, a mentira se torna para ela uma verdade. Isso é perversão. Isso se torna uma perversão e nós precisamos estar muito atentos a esta realidade. Podemos ter pessoas com uma estrutura perversa e não está ligada a nenhuma perversidade. Por exemplo, o indivíduo que gosta de sofrer dor, ele está dentro de uma estrutura. Ele gosta de sentir dor. Tem pessoas que gostam de sofrimento, que gostam de viver essa realidade. De alguma maneira são vitimizadas. Pessoas que olham para si, que têm dó de si mesmos, e acham que a vida dele nunca dá certo, que todas as coisas na vida dele são complicadas, que só ele não é abençoado, que só ele não consegue prosperar. Então são pessoas que passam a ter prazer nesse modelo de viver. O modelo de vida passa a ser prazeroso, passa a ser tão prazeroso, tão desejoso, que ele investe o tempo todo nisso. Eu conheço pessoas, por exemplo, que você fala para elas assim: olha, vamos plantar alho aqui nessa terra, porque você está desempregado e nós temos essa terra disponível, e é só nós trabalharmos nela e vamos plantar alho. Ele vai dizer para você assim: não, o alho todo mundo planta, ninguém vai, todo mundo, se ficasse rico com isso, todo mundo plantaria.
Então você fala, então vamos plantar beterraba. E ele vai dizer, não, isso não dá certo, fulano já tentou, Beltrano já tentou. Enfim, tudo que você propõe para a pessoa vitimizada, ela não consegue entender o contrário. Ela não consegue entender isso como uma força de vida para ela. Ela simplesmente entende que isso é um problema e não é uma solução. Então, se você apresenta uma solução, se você apresenta algo para alguém e a pessoa está sempre contrariando essa própria natureza, ela está dentro de um ato de perversão. Agora, não está ligada a nenhum ato de perversidade é quando, muitas vezes, eu faço mal a mim mesmo, mas não faço mal ao outro. Então, eu prejudico muito a mim, mas eu não consigo prejudicar o outro, tão diretamente nessa proporção. Eu preciso entender melhor toda essa questão, eu preciso compreender que a palavra de Deus, ela me orienta, como ela me faz compreender toda essa realidade. Nós entendemos que, ao invés de enfatizar essa estrutura perversa, individual, talvez nós deveríamos referir a uma sociedade perversa, onde todos nós praticamos perversidade, mas não estamos ligados a essa estrutura perversa. É tão interessante que nós olhamos para isso, né? Eu trago um outro exemplo aqui, para a gente poder pensar, que mostra assim, o perverso reconhece a lei do pai. Eu sei que eu tenho uma lei que o pai estabelece, mas o que o filho faz? Ele vai infringir essa lei, ele vai desobedecer essa lei. É tão interessante essas atitudes da perversidade que ela não dá atenção à existência do ato legal. Ela quer sempre infringi-la. Outro exemplo que eu gosto de falar muito aqui na comunidade é a lei de trânsito, por exemplo, a faixa de pedestre. O governo vai lá, o governo municipal, ele sinaliza tudo, ele coloca a faixa de pedestre e nós vamos lá e passamos fora da faixa de pedestre. Nas rodovias, é solicitado que façam aquelas pontes, né, por cima da rodovia, para que os pedestres possam passar, aqueles viadutos, né, para pedestres. O que o pedestre faz? Ele tem preguiça de subir a rampa e passar por cima da rodovia. Ele passa pela própria rodovia, às vezes pulando até a mureta. Então, você está vendo assim que essa prática da perversidade, ele não está cometendo, muitas vezes, um mal a si mesmo, mas ele está prejudicando ao outro. Se eu vou atravessar numa faixa, num lugar onde fora da faixa de pedestre, eu posso ser atropelado, eu posso até mesmo perder a minha vida, e ao fazer isso, eu posso causar danos a outras pessoas, causar danos irreparáveis também a outras pessoas. Então, eu preciso tomar cuidado com essa estrutura de perversidade e também das atitudes de perversidade que norteia a minha vida e a sua vida. Porque pode trazer danos, não só a mim. A perversidade, ela está presente nos nossos atos o tempo todo. Nós estamos vendo isso acontecer dentro de nossas casas, nós estamos vendo isso acontecer nas nossas igrejas, na sociedade que estamos inseridos, nos lugares onde nós estamos implantados, ou vivendo ou conduzindo as nossas vidas. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque a perversão muda a lei das coisas, ela muda aquilo que está dentro de mim. E nós precisamos modificar tudo isso, transformar tudo isso, e fazer com que a nossa vida, à luz da palavra, venha nos orientar como fazer isso. A doutrina que Paulo estabelece aqui no capítulo 1, de 18 até 32, é essa culpa humana, que tem a ver não só com essa situação do ser humano, ou seja, de estar errando, mas é a voluntariedade que ele tem em desagradar a Deus. Ele tem uma necessidade, e nós já vimos que a perversão, a iniquidade, a impiedade humana, ela está ligada ao prazer humano. Eu não tenho aqui nenhum desejo
contrário a isso. Pelo contrário, eu faço as coisas porque eu tenho desejo de fazer. Eu não estou fazendo isso porque eu sou ignorante, não. Eu faço isso porque isso gera prazer. Eu não passo a faixa porque gera prazer. Eu sinto ódio porque isso de alguma maneira gera prazer. Eu tenho inveja porque de alguma maneira isso gera prazer. Eu tenho ciúmes porque isso de alguma maneira gera prazer. Eu tenho prazer em ver o outro não prosperar. Eu tenho prazer em ver o outro numa situação pior do que a minha. E isso tudo gera prazer, mobiliza nossos corações, as nossas vidas. Quando você olha para as novelas que são aí demonstradas, filmes, etc., tudo você vai ver em atos de perversidade. Você vai vendo que a iniquidade está presente em tudo isso. As pessoas têm prazer em mentir, prazer em roubar, prazer em ser falso, prazer em ser enganoso, ser manipulador, prazer em ser agressivo, prazer em tudo, menos ter prazer em ser assertivo, ter alegria dentro de si, pelaquilo que é correto, porque o perverso muda essa lei. O que é correto se torna errado. O que é bom se torna mal, e é assim que as coisas acontecem. Quando nós olhamos para o texto bíblico, Paulo afirma que Deus se revela ao homem, no meio de tudo isso. Ou seja, a mente perversa, ela rejeita Deus. A mente perversa, ela nega a existência de Deus. A iniquidade, a impiedade, ela não permite você e eu olharmos para Deus, porque nós nos opomos àquilo. Apesar disso, Deus, ele se revela a nós. Ele se manifesta às nossas vidas, em nossas vidas, a partir daí. É nesse contexto que Deus está se mostrando a nós, como é descrito no verso 19. Ou seja, o que se pode conhecer de Deus é Ele quem está se mostrando. Não é eu que estou inventando. Não sou eu que estou construindo um Deus na minha mente. Não sou eu que estou inventando um Deus na minha cultura, na minha maneira de ser. Não. É Ele, Deus, que está se mostrando a mim. É Ele, Deus, que está dizendo para mim o que Ele pensa, o que Ele sente e o que Ele quer. Cabe a mim olhar para esta manifestação e para essa revelação e me posicionar diante dela. Se eu quero viver uma vida de perversidade, de impiedade, ou se eu quero essa manifestação, ou se eu quero ouvi-la, ou pelo menos ouvi-la, para poder me posicionar futuramente. A perversão está exatamente na ação do homem em rejeitar a Yahvé. Ou seja, o homem não quer essa revelação, ele rejeita. Isso é pervertido. Ele não quer esse Deus presente na vida dele. Ele não quer essa palavra na presença dele. Então, muitas vezes eu quero ser conduzido pela palavra, eu quero ser orientado pela palavra de Deus, e eu rejeito, eu não quero. Então, o que acontece? Eu passo a agir do meu jeito, do meu modo, da minha maneira, do jeito que eu imagino. Eu sou guiado por mim mesmo, pelo Deus que se chama eu, e não o Deus que se chama Yahvé. Então, não é Deus, Yahvé, que está coordenando, sou eu, um Deus chamado eu. E esse Deus chamado eu, ele toma as suas decisões baseado nesses sentimentos pervertidos, substituídos que fizemos durante toda a nossa existência. Isso leva ou nos leva a viver uma vida completamente complicada. A perversão, nós precisamos entender que é uma desobediência que não provém da ignorância. Então, eu não sou desobediente porque eu ignoro. Eu não sei qual é a regra. Por exemplo, eu não passo a faixa de pedestre porque não sei. Eu sei que eu preciso passar na faixa de pedestre. Por que eu não passo? Por causa da rebeldia, por causa daquilo que está dentro de mim. Aquilo que está aqui agindo dentro de mim, que faz de mim o meu próprio Deus. Faz do meu eu o meu próprio Deus. Sou eu que tomo as decisões. Sou eu que não quero passar a faixa. É a minha vontade. Então, talvez seja mais prazeroso correr o risco, e por causa desse desejo prazeroso, me afasta da presença de Deus. Eu preciso compreender também algumas coisas importantes que Deus fala na sua palavra, aí a partir do verso 18 até o verso 32. Ele fundamenta, Paulo, a sua fala,
estabelecendo a relação de Deus com a humanidade. Então ele diz assim, vários textos aí, vários versículos, ele diz assim, desde a criação do mundo, Deus está se manifestando. Havendo conhecido Deus, ou seja, o homem conhecido Deus, também outra coisa, proclamam a si mesmos e trocam a glória da verdade, trocam a glória e a verdade de Deus. Então, apesar de conhecer Deus, apesar de Deus estar se mostrando desde a criação do mundo, apesar de Deus mostrar isso, apesar dos homens conhecerem a Deus, os homens proclamam a si mesmos deuses. Os homens proclamam a si mesmos seus senhores. São os homens, a humanidade que toma suas próprias decisões, baseadas naquilo que gera prazer, naquilo que é desejo de seus corações. E muitas vezes isso é insensato, porque foi modificado. Então, eu modifico a glória de Deus, eu modifico a verdade de Deus em mentira, em injustiça. Então, eu troco aquilo que Deus estabelece, revela para mim como é a vontade dele, eu pego essa vontade dele, deturpo isso, perversão, eu transformo isso em ato pervertido e passo a viver de acordo com isso. Então, de acordo com aquilo que eu achei que era, de acordo com aquilo que eu achei que era o correto. Baseado nessa situação, então eu entro claramente dentro do texto e tomo decisões extremamente complicadas. Talvez isso seja aí a razão pela qual muitos e muitos e muitos estão vivendo uma vida sem prosperidade e sem a providência, a provisão de Deus. No verso 24, dessa ira, orgué de Deus descrita no verso 18, torna-se muito clara quando diz que Deus entrega às pessoas as suas próprias vontades e seus próprios prazeres. Ou seja, o que é a ira? Deus vai punir você? Não. De que maneira vem essa ira de Deus? Como é que ele se manifesta? Ele te deixa fazer o que você quer. Se você pegou tudo o que ele mostrou, tudo que ele revelou, tudo que ele quis, ele já deixou bem claro para você, e você prefere rejeitar, se opor a isso, e agir pela própria capacidade que você tem, ou seja, eu sou o Deus de mim mesmo, então Deus permite que você viva a sua vida e tenha os resultados de acordo com aquilo que você estabeleceu como parâmetro, como certo na tua vida. Se você transformou a glória e a verdade de Deus numa mentira, num engano que você quer acreditar, então você vai viver e acreditar assim. E os resultados serão disso. Isso não é culpa de Deus, isso é culpa minha. Porque fui eu quem tomou essa decisão. Sou eu que estou pervertendo, mudando, invertendo, transformando as coisas e fazendo com que elas sejam diferentes. Então eu preciso parar, pensar e resolver essa situação. Se eu quero andar do jeito que eu tenho andado, das minhas decisões, da minha força, da minha vontade, ou se eu quero modificar isso. Então eu preciso fazer com que estas coisas sejam completamente diferentes para a minha vida. Quando eu penso nestas coisas, então eu começo a entender qual é a perspectiva de Deus para a minha e para a sua vida. Assim, meu irmão, minha irmã, espero ter ajudado a você a entender um pouquinho desse texto nesta manhã de escola dominical. Esperando que você esteja sempre atento e atenta a essa escola dominical, todas as manhãs, todos os domingos, nós estaremos aqui falando um pouco dessa palavra de Deus, para que você possa viver a sua vida de forma abençoada. Nossa oração, nosso desejo é que você tenha uma vida próspera, uma vida que não rejeite a vontade de Deus, que fuja desses atos perversos e que caminhe na perspectiva de Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e que Deus faça resplandecer sobre você a glória e a graça dele. Que Deus abençoe aqueles que estão enfermos da nossa igreja, que a bênção dele possa alcançá-los onde quer que eles estejam, lá nos leitos de hospitais ou nas suas casas. Que Deus proteja cada família, que Deus se faça presente em cada lar, faça presente em cada irmão, faça presente em cada um de nós. Mantenha a sua fé, a sua esperança e a sua confiança naquele que pode fazer todas as coisas. Deus pode. Confie nele. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você.